Uso e costumes. Em nossa jornada espiritual, muitas vezes nos deparamos com diferentes práticas e tradições que podem influenciar nosso comportamento e modo de viver. No entanto, é fundamental que estejamos atentos e avaliemos esses usos à luz da Palavra de Deus. Neste estudo, vamos explorar 3 tópicos que nos ajudarão a compreender a importância deste cuidado, inspirados em versículos bíblicos. Usos e costumes, à luz da Palavra de Deus. Como cristãos, nossa base de fé e prática deve ser sempre a Palavra de Deus. Ela é a bússola que nos guia, o padrão pelo qual avaliamos nossas atitudes e comportamentos. Devemos examinar cuidadosamente os usos e costumes que adotamos e verificar se eles estão em conformidade com a Palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 21 e 22. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda forma de mal. É fundamental que sejamos vigilantes para não nos envolvermos com práticas que contradizem a vontade do Senhor. Não se deixar escravizar pelos usos e costumes. Embora os usos e costumes possam ter sua importância e valor cultural, devemos ter cuidado para não nos deixarmos escravizar por eles. Durante seu tempo na terra, Jesus desafiou os pensamentos de todos seus ouvintes. Em diversas ocasiões, os líderes religiosos questionaram e até rejeitaram seus ensinamentos. Na leitura dos registros do Evangelho, os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, encontramos frequentes discussões de Jesus com os escribas e fariseus. Os fariseus foram conhecidos como uma seita rigorosa, mas o Senhor mostrou que guardavam tradições humanas acima da palavra de Deus. Mateus capítulo 15 relata uma dessas discussões. Os fariseus e escribas, autoridades na lei no Antigo Testamento, criticaram os discípulos de Jesus por comerem sem lavar as mãos. O problema não foi questão de higiene, nem da lei em si, mas de seguir ou não as regras tradicionais criadas pelos religiosos. Jesus aproveitou esta oportunidade para abordar diretamente o assunto muito mais importante por trás da crítica feita por estes líderes. Como tratar das tradições humanas? Tradições são práticas, ensinamentos e costumes transmitidos de outras pessoas, muitas vezes de uma geração para outra. Os religiosos da época de Jesus guardavam longas listas de regras inventadas e transmitidas por homens, princípios que não vieram da lei revelada pelo Senhor. Tais tradições se tornaram assunto dos comentários de Jesus nas suas discussões com esses líderes. Consideremos algumas expressões do Senhor neste trecho. Mateus capítulo 15, versículo 3. Porque transgrides vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Mateus capítulo 15, versículo 6. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Mateus capítulo 15, versículo 9. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em Mateus capítulo 15, versículo 12, a palavra nos diz que as palavras de Jesus foram tão fortes que os líderes religiosos se escandalizaram. Mas Jesus não recuou. As palavras de Cristo são exigentes e frequentemente ofensivas aos ouvintes. A reação dos ouvintes mostra a atitude do seu coração e identifica a qualidade de cada um. Jesus comparou esses ouvintes às plantas no campo de um agricultor e disse que Deus faria uma separação. Mateus capítulo 15, versículos 13 e 14. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Devemos lembrar deste aviso quando consideramos as doutrinas e práticas a qual vão na contramão com a doutrina de Deus. É essencial buscarmos o equilíbrio entre o respeito às tradições e a liberdade que temos em Cristo. A importância do testemunho cristão.
Nossa conduta como seguidores de Cristo reflete diretamente nosso testemunho diante do mundo. Os usos e costumes que adotamos podem impactar nossa credibilidade e influência como cristãos. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 31 e 32: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Devemos lembrar que nossa liberdade em Cristo está conectada à responsabilidade de vivermos de forma que glorifique a Deus e não cause escândalo aos outros. À medida que prosseguimos em nossa jornada cristã, é fundamental que tenhamos cuidado com os usos e costumes que adotamos. Devemos sempre avaliá-los à luz da palavra de Deus, evitando ser escravizados por tradições vazias e buscando agradar somente a Deus. Que sejamos cristãos conscientes de nosso testemunho e responsáveis em nossas práticas, para que possamos refletir o amor e a verdade de Cristo em todas as áreas de nossas vidas. O que é a doutrina bíblica? Uma doutrina bíblica é uma verdade fundamental ensinada na Bíblia. Na religião, doutrina é um conjunto de crenças que definem uma religião ou filosofia. A doutrina cristã é fundamentada na Bíblia. Doutrina vem de uma palavra grega que significa ensino. A Bíblia é a palavra de Deus que nos ensina a verdade essencial para as nossas vidas. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Quando aprendemos o que a Bíblia ensina, aprendemos doutrina. A Bíblia fala sobre doutrina boa e doutrina falsa. Doutrina boa é o ensinamento que está de acordo com a Bíblia. Doutrina falsa ensina algo contrário à Bíblia. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Por exemplo, se alguém ensina que Jesus não é Deus, ensina falsa doutrina, porque a Bíblia diz que Jesus é Deus. O apóstolo Paulo escreve que toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Para não ser enganado por falsa doutrina, é preciso conhecer o que a Bíblia ensina. As doutrinas principais da Bíblia são: a doutrina de Deus. A Bíblia ensina que existe apenas um Deus todo-poderoso, que criou tudo o que existe. Deus é perfeito, justo e bom e sem pecado. Deus é um, mas tem 3 partes: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e ama cada pessoa no mundo. A doutrina do pecado. Deus criou tudo para ser bom, mas Ele nos deixa escolher se queremos obedecer a Ele. Todos nós nos rebelamos contra Deus, não vivendo de acordo com seu padrão perfeito. As consequências do pecado são a morte e a separação de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. O pecado é a causa principal de nossos problemas e sofrimentos. A doutrina de Jesus. Deus nos ama, mas o pecado precisa ser punido para haver justiça. Por isso Deus se tornou um homem, Jesus, para pagar o preço por nós. Jesus passou pelas mesmas experiências que nós, mas nunca pecou. Ele morreu na cruz em nosso lugar e 3 dias depois ressuscitou, vencendo a morte. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Depois ele voltou para o céu prometendo voltar. A doutrina da salvação. Por causa de Jesus, todos podemos voltar a ter comunhão com Deus. Basta crer que Jesus ressuscitou e confessá-lo como seu Senhor e Salvador. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Quem faz isso fica salvo do pecado e terá a vida eterna com Deus. O Espírito Santo mora dentro dos salvos, nos ensinando como viver para agradar a Deus. Quem é salvo deve contar às outras pessoas sobre a salvação. Isso se chama evangelização. A doutrina dos seres espirituais.
Deus criou o mundo com uma dimensão espiritual. Os anjos são seres espirituais que servem a Deus e ajudam os salvos. Mas o diabo e os demônios se rebelaram contra Deus e querem destruir sua obra. Os demônios tentam impedir as pessoas de conhecer Jesus e lutam contra os salvos. Com Jesus, os salvos podem resistir à influência dos demônios. Tiago, capítulo 4, versículo 7. A doutrina do fim dos tempos. Um dia Jesus voltará. João capítulo 14, versículos 2 e 3. Os mortos ressuscitarão e todos serão julgados. Quem tiver rejeitado Deus sofrerá condenação eterna, junto com o diabo e seus demônios. Mas quem aceitou Jesus como Salvador irá morar para sempre com ele. O mundo atual será destruído e haverá uma nova terra no céu, onde todos os salvos irão morar. Não haverá mais pecado, nem sofrimento. As falsas doutrinas. O apóstolo Paulo também escreveu sobre a inutilidade das doutrinas dos homens. Colossenses capítulo 2, versículos 21 ao 23. Basicamente, todo o conjunto de ensinamentos contrários ou além do que a Bíblia diz é uma falsa doutrina, ainda que existam falsas doutrinas mais perigosas que outras. O mesmo apóstolo ainda alertou que nos últimos tempos as pessoas não suportariam a sã doutrina e tomariam para si mestres que ensinariam aquilo que lhes dá prazer. Elas dariam ouvidos a espíritos enganadores e às doutrinas de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Precisamos manter equilíbrio e refletir com base nos princípios da Bíblia. Esses princípios são eternos e nos ajudam a diferenciar o que é certo e errado, o que é apropriado e inadequado. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, a Bíblia nos diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O significado deste versículo escrito por Paulo nos ensina sobre a liberdade cristã, que deve estar em conformidade com a palavra de Deus. Os maus costumes surgem de tradições, cultura, fanatismo, individualismo e más influências. Não nos esqueçamos, entretanto, de que a palavra de Deus está acima de tudo isso e deve controlar todo o nosso viver.